Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou vestida com uma blusa na cor mostarda. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição, você vai ver. Entre as principais decisões da semana, você vai ver que a Justiça do Trabalho Potiguar não reconheceu uma indenização a uma ex-funcionária de uma empresa de telemarketing. Além disso, o TRT-RN decidiu garantir integridade de uma trabalhadora que sofreu maus tratos durante o serviço. Nós também vamos mostrar como o tribunal contribuiu para a instalação de uma nova UTI pediátrica no Hospital Varela Santiago. E ainda hoje tem uma entrevista com o servidor Dirceu Monte sobre governança institucional. Não sai daí, o programa Justiça e Trabalho está no ar. A gente já começa o programa falando de uma decisão judicial. É que a segunda turma do TRT 21 não reconheceu o direito à indenização a uma ex-empregada de uma empresa de telemarketing que alegou ter contraído doenças físicas e psicológicas devido às condições de trabalho oferecidas pela empresa. De acordo com a relatora do processo, a trabalhadora não apresentou provas que colaborassem com esse depoimento, além de ela ter ficado afastada do ambiente de trabalho por cerca de um ano. A decisão ainda cabe recurso. A primeira turma do TRT-RN não reconheceu o direito a uma ex-empregada de uma empresa do ramo de call center à indenização por danos morais devido a problemas de saúde adquiridos. A autora do processo alegou na ação que, devido ao serviço executado na empresa, adquiriu problemas de saúde como síndrome do pânico, ansiedade e depressão, todos ignorados pela empregadora. Havia também a imposição de metas que geravam excessiva pressão sobre ela. Além da alteração de turno de serviço para horário noturno, mesmo a empregada morando distante do local de trabalho e, além disso, agressões verbais. A empresa, no entanto, alegou que a ex-empregada não provou as condutas de assédio, como cobrança de metas exageradas e agressões verbais. Explicou também que seria comum a alteração da jornada para atendimento de acordo com a necessidade das células de trabalho. A empresa argumentou ainda que a ex-empregada ficou afastada de suas atividades por quase um ano, o que excluiria qualquer responsabilidade pelo alegado adoecimento psicológico. De acordo com a desembargadora Auxiliadora Rodrigues, relatora do processo no TRT-RN, abre aspas, inexiste prova nos autos, fecha aspas, do nexo de causalidade entre as doenças indicadas pela autora do processo e o trabalho realizado na empresa. Ainda segundo a magistrada, não sendo demais ressaltar que a reclamante quase não prestou serviços à empresa no período que antecedeu o transtorno de ansiedade indicado no laudo. Também não ficaram demonstrados o assédio moral, o tratamento grosseiro e humilhante, a imposição de metas excessivas, da mesma forma, a conduta de exclusão dela através da ociosidade forçada. A decisão da primeira turma do TRT-RN alterou o julgamento inicial da 4ª Vara do Trabalho de Natal, que havia condenado a empresa a pagar indenização por danos morais à trabalhadora. Vale lembrar que as decisões da Justiça do Trabalho são passíveis de recursos, de acordo com a legislação vigente. Graças às doações de diferentes instituições aqui do estado, entre elas o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, o Hospital Infantil Varela Santiago terminou a instalação de uma nova UTI pediátrica. A unidade, considerada de última geração, conta com 10 leitos e vai servir para ampliar o atendimento oferecido pelo hospital. Considerado um dos hospitais pediátricos mais importantes de todo o país, o Hospital Infantil Varela Santiago inaugurou recentemente a mais nova UTI pediátrica da instituição. Ao todo, são 10 leitos, fora a grande estrutura física que envolve o prédio, aparelhos e a logística de funcionamento. A construção e a equipagem da UTI só puderam ser feitas graças a importantes doações de instituições e empresas parceiras. Uma delas foi justamente o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Esse dinheiro tem origem em condenações em ações civis coletivas, ações civis públicas, ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho, normalmente visando condenação em dano moral coletivo.
Ou seja, é um dano difuso que atinge toda a coletividade e quando os valores são arrecadados, nós destinamos justamente para que essa coletividade aproveite todo o montante que foi arrecadado. A parceria entre o TRT-RN e o Varela Santiago já vem de um bom tempo. Nesse período, outras doações já foram possibilitadas. Doações essas importantíssimas para o prosseguimento do trabalho no dia a dia do hospital. Nós, durante a pandemia, nós recebemos um dinheiro. Em 2018, nós recebemos umas emendas parlamentares para construirmos aqui um setor de nutrição e dietética e uma nova UTI pediátrica. Começamos a obra, tudo. Já no final, a nossa angústia era como equiparmos essa UTI. E surgiu essa oportunidade, através do TRT, de nos repassar 2.800.000. Esse dinheiro foi aplicado em aquisição de equipamentos de primeiro mundo, tudo de primeiro mundo. E o Varela Santiago, por trabalhar exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, é uma casa que sempre está carente de apoio das instituições. Samara é mãe do Alan, de 1 ano e 10 meses. O filho dela nasceu com apenas 6 meses de gestação, considerado prematuro extremo. O recém-nascido passou 8 meses internado no Varela, tratamento indispensável para a vida do bebê. Muito bem recebida, a equipe toda maravilhosa. Tem pessoas que eu vou levar para o resto da vida guardada no coração. Não imaginava, por ser um hospital que vive de doação, né? Graças a Deus, tudo que ele precisou teve. Não faltou nada. E assim como Samara, várias outras mães e também pais precisam diariamente dos serviços oferecidos no hospital. Doutora Leonor é a chefe da UTI pediátrica. Ela conta que dia após dia, milhares de crianças chegam com casos desde os mais simples até os mais complexos. A gente acaba recebendo pacientes agudos, que atendem a demanda do Estado para dar esse suporte dos pacientes graves agudos que chegam e também a demanda interna do próprio hospital com pacientes da cirurgia pediátrica, neurocirurgia, pacientes oncológicos e ortopédicos também. Nós somos a referência da ortopedia do Estado, da neurocirurgia e recebemos os pacientes oncológicos. A construção da nova UTI pediátrica do Hospital Infantil Varela Santiago começou ainda no ano de 2018. Mesmo com a pandemia da Covid-19, os trabalhos não pararam e o equipamento foi 100% entregue nos últimos dias, o que vai beneficiar crianças de todo o Rio Grande do Norte. Por mês, são realizados no Hospital Infantil Varela Santiago cerca de 14.000 atendimentos, que vão desde consultas até cirurgias mais complexas. O trabalho não para. Por isso, a parceria com instituições e empresas é extremamente necessária para oportunizar uma saúde pública e de qualidade para todas as crianças do Rio Grande do Norte. A justiça do trabalho é uma justiça social, né? Isso no mais amplo sentido da palavra. E todo o período que nós estamos lá, sempre que há esses recursos, nós destinamos para instituições desse porte, dessa importância como é o Varela Santiago. Das crianças graves do Rio Grande do Norte, o primeiro lugar que elas procuram é o Varela Santiago, tanto na UTI pediátrica como na UTI neo. Não é só criança que tem SUS, não. É criança de qualquer nível socioeconômico. Se ela precisar e tendo leito, ela será internada aqui. Na última segunda-feira, no dia 20 de junho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou uma pesquisa que vai ajudar a definir as metas nacionais da Justiça do Trabalho para o ano de 2023. A pesquisa vai ficar disponível até 1º de julho no endereço na internet pesquisas.tst.jus.br e é essencial a participação de todos, além, é claro, da sociedade civil, para aprimorar a Justiça do Trabalho em todo o país. As metas nacionais do Poder Judiciário representam o compromisso dos tribunais para aprimorar o desempenho da justiça. E um dos objetivos é entregar à sociedade uma prestação jurisdicional ainda mais rápida, efetiva e de qualidade. As metas foram criadas em 2009 e resultaram de um acordo firmado pelos presidentes dos tribunais para o aperfeiçoamento da justiça. Agora a gente faz uma pausa e na volta você confere mais notícias do Judiciário Trabalhista Potiguar e uma entrevista com o diretor da Divisão de Governança Institucional do TRT-RN, Dirceu Monte. Nós falamos sobre a colocação do TRT-RN no ranking de transparência dos Tribunais Regionais do Trabalho, divulgado recentemente. A gente volta já já.
Com base na Lei Maria da Penha, a 11ª Vara do Trabalho de Natal decidiu garantir a integridade física de uma trabalhadora que mantinha uma relação de união estável com o ex-patrão e sofreu maus tratos durante o serviço. No processo, a ex-empregada alegou que viveu uma união estável com o ex-empregador que, após o fim do relacionamento, passou a agredi-la. O dono da empresa não contestou as denúncias da trabalhadora. A 11ª Vara do Trabalho de Natal utilizou a Lei Maria da Penha para garantir a integridade física de trabalhadora que mantinha uma relação de união estável com o ex-patrão e sofreu maus tratos durante o serviço. Na sentença, o juiz Igor Marcelino Sanches decidiu não só pela quitação de todos os direitos trabalhistas da ex-empregada, mas também descartou a possibilidade de reintegração dela ao antigo emprego. Normalmente, as decisões da Justiça do Trabalho não descartam a possibilidade de retorno ao antigo emprego. Esse caso, no entanto, é um caso específico devido à violência sofrida pela ex-empregada. A decisão tem como base a Lei Maria da Penha, que, de acordo com o juiz, assegura como direito da mulher a salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional, considerada sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. No processo, a ex-empregada alegou que viveu em união estável com o ex-patrão, que, após o fim do relacionamento, passou a agredi-la. Ela teve que denunciá-lo às autoridades policiais em virtude das agressões psicológicas e físicas, resultando em medidas protetivas judiciais. O dono da empresa não contestou as denúncias de agressões relatadas pela trabalhadora. Houve, inclusive, um suposto acordo não aceito pelo juiz. Nele, a ex-empregada aceitava a proposta de reconhecimento do vínculo de emprego com a continuidade do serviço na empresa, sem o recebimento dos direitos trabalhistas. Durante a audiência, o juiz notou que a ex-empregada começou o depoimento sem querer informar as agressões sofridas. Porém, com pouco tempo, começou a chorar e, posteriormente, passou a narrar algumas das violências sofridas. Além das agressões físicas, o então patrão proibiu-a de ir trabalhar com calça mais justa, de se maquiar, de pintar as unhas. Revelou ainda que queria voltar a trabalhar, mas tem medo do ex-patrão fazer tudo de novo. Mesmo que não tenha competência material para além da relação de trabalho, a Lei Maria da Penha também é aplicável ao caso, afirmou o juiz. Isso porque a lei visou coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, assegurando a toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, o gozo dos seus direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte ficou em terceiro lugar entre os 24 TRTs do país no resultado preliminar do ranking da transparência do Poder Judiciário. Quem vai comentar esses dados aqui com a gente é Dirceu Monte de Holanda, que é diretor da Divisão de Governança Institucional do TRT-RN. Obrigada mais uma vez pela sua participação, viu, Dirceu? Eu que agradeço mais essa oportunidade. Dirceu, apesar desse resultado ser preliminar, a pontuação do TRT-RN já foi muito boa, né? Mais de 95% dos pontos, foi isso? Exatamente, né? Nós tivemos uma boa evolução do ano passado para cá, atingimos um nível, posso considerar, de excelência, né? Ficando entre os 3 tribunais do trabalho de maior pontuação. E com base em que é feito esse relatório? São mais de 100 pontos, você estava me contando aqui, né? E quais são eles, assim, quais são os mais importantes? E o tribunal, com mais de 95%, conseguiu pontuar em praticamente todos, não foi? Exatamente. São ao todo 94 pontos, 94 itens, e apenas em 4 deles nós não conseguimos a pontuação máxima. E o ranking da transparência é baseado em vários direcionadores, várias resoluções, leis de acesso à informação, que determinam ou que orientam para que haja a publicidade de conteúdos relacionados à prática da gestão do TRT-21. Esse ranking que é elaborado pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e é divulgado anualmente, né, desde 2018. E de lá para cá, o nosso tribunal evoluiu bastante, né, Dirceu? Sem dúvida nenhuma. Nós, na primeira edição, nós estávamos em 23º lugar, em penúltimo lugar, com um índice de 50% aproximadamente, e fomos evoluindo de forma, a gente comenta, sustentável, incorporando atividades de
de publicação de conteúdos nos processos organizacionais, para que isso se tornasse um hábito, uma rotina de cada área que é responsável pela divulgação dos itens. Um resultado como esse de mais de 95% não seria possível sem o trabalho, né, e o empenho de todos, não só do DGI, mas de todo o tribunal, né, Dirceu? Se não houvesse engajamento, não houver um trabalho colaborativo, sistêmico, integrado e bem coordenado também, eventualmente a gente até consegue um resultado pontual, mas esse resultado se perde no ano seguinte ou numa gestão seguinte. Esse trabalho tem sido feito de forma realmente colaborativa e com o empenho de todos que fazem a transparência do tribunal. Excelente. O resultado é preliminar, né? Mas essa pontuação, você estava me explicando que ela não cai, né? Pode até ser que a posição do TRT-RN no ranking, ele ainda sofra alguma alteração, mas a pontuação foi essa, de mais de 95%? Exatamente. O resultado final sai no mês de agosto. Inclusive, é importante frisar que o ranking da transparência é também um dos requisitos do Prêmio CNJ de Qualidade do Poder Judiciário. Ele vai ter repercussão no prêmio, que é uma outra premiação feita no final do exercício, que avalia o desempenho de todos os tribunais em vários eixos. E nós encaminhamos um recurso ao CNJ, tentando reverter essa não pontuação de 2 dos 4 itens, e esperamos ter sucesso, porque, de fato, nós entendemos que esses itens eles cumprem os requisitos do prêmio, do ranking, e que podemos até evoluir um pouco, mas não reduzir esse percentual. Dirceu, muito obrigada pela sua entrevista, parabéns pelos resultados, a gente fica muito feliz em saber que trabalha e que tem aqui no nosso estado um TRT tão eficiente e agora também cada vez mais transparente. Compartilho esses parabéns por todas as áreas que trabalharam para chegarmos a esse resultado, revertermos um desempenho que era insatisfatório e que agora realmente demonstra o nível que o Tribunal do Trabalho pretende ter de compromisso junto à sociedade. Dirceu Monte de Holanda, diretor da Divisão de Governança Institucional do TRT-RN, muito obrigada. O programa Justiça e Trabalho fica por aqui. Até a próxima semana. Você pode continuar acompanhando as nossas ações através do site e das redes sociais. Até lá!